Muito bem, pessoal! Nessa aula nós vamos aprender a respeito do SAS, ou o CSS com superpoderes, o Super CSS. SAS, ou SASS, é uma sigla que em inglês significa folhas de estilo sintaticamente impressionantes. A pronúncia disso aqui é bizarra, dá uma olhada. Syntactically awesome style sheets. É isso aí, folhas de estilo sintaticamente impressionantes. Ou, em outras palavras, é como se fosse uma linguagem de programação com vários recursos que o CSS normal não tem, como variáveis, importações, até funções ele tem e que você pode usar para gerar um arquivo CSS de forma automática a partir desse recurso do Super CSS. Ele precisa ser compilado e transformado no CSS comum, porque o nosso navegador ele não entende Super CSS, ele só entende o CSS. E foi criado para a gente melhorar em produtividade, ficar mais fácil a manutenção do código de arquivos CSS muito extensos. Então é muito legal, muito interessante e importante aprender o SAS. Para começar a nossa aula, eu já deixei preparado aqui um arquivinho HTML bem básico, bem simples, com um header, um título 1 e um botão, e uma outra div com a classe contato, um título 2 e um outro botão, que é só para a gente ter alguma coisinha para a gente ver ali no navegador e a gente poder trabalhar com o CSS. O SCSS, ou SAS, o Super CSS, ele não é interpretado normalmente pelos navegadores. Então ele precisa compilar, precisa transformar o código dele em CSS normal. Tem um recurso aqui do VS Code que é fantástico. Você vem aqui em extensões, você digita Live SAS Compiler. E aí esse segundo item aqui, ó, você vai poder instalar essa extensão que é parecida com o Live Server que a gente tem, né? A gente trabalha normalmente com HTML, que ele já vai mostrando os resultados em tempo real. Mas o que acontece com esse Live SAS Compiler? Ele vai convertendo SAS em CSS convencional. Ele faz a compilação. Então ele facilita bastante, ele faz isso automaticamente quando você ativa essa extensão, então facilita muito. Se por um acaso você nem sabe o que é VS Code, caiu aqui de paraquedas, então eu te recomendo ver o vídeo que eu falo sobre a instalação e configuração dele para continuar aqui essa aula. Então você vem aqui, clica em instalar, o meu já está instalado aqui, o teu vai ter um botão aí instalar, aí você instala, beleza? Então voltando aqui no nosso explorador, como que ele funciona? Você vai criar aqui, vamos criar uma pasta chamada styles, estilos, onde a gente coloca o nosso CSS, e aqui eu vou fazer um arquivo chamado index.scss. Então, lembra que SCSS é como se fosse Super CSS, então essa é a extensão do SAS, beleza? SCSS, ele até faz esse símbolozinho aqui rosa como um S, que é o símbolo do SAS. Você dá um Enter, quando você fizer isso, aqui embaixo vai aparecer para você, ó, Watch SAS, que é a extensão que a gente acabou de instalar ali, que faz com que compile de Super CSS para CSS normal. Então eu vou fazer qualquer coisa básica aqui, vou fazer a nossa tag header, nosso seletor header, vou fazer que ele vai ter um display do tipo flex, e vamos fazer que ele vai ter um background blue. Beleza, nada demais, isso aqui é CSS convencional. Mas só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente fizer aqui um Watch SAS aqui embaixo. Clicou em Watch SAS, ele vai já automaticamente compilar isso e gerar para nós um arquivo index.css que vai ter as propriedades já convertidas para CSS. Ele também gera um index.css.map, que é um arquivo ali de localização dos itens do nosso CSS e tal. Isso aqui é mais para desenvolvimento, a gente não usa tanto em produção, tanto que geralmente a gente deleta esse arquivo depois quando a gente for colocar o projeto em produção, beleza? Então o que interessa para nós aqui é o index.scss e o index.css, que é o arquivo CSS propriamente dito. Então qualquer coisa que eu fizer de alteração aqui no meu SCSS, por exemplo, vou dizer que o color é white. Se eu salvar, ele já vai compilar para mim, e já lá no meu arquivo CSS convencional ele já vai ter colocado aquele atributo para mim, aquela propriedade. Lá no nosso arquivo então HTML, nós precisamos referenciar aqui a folha de estilo do nosso CSS normal. Lembrando que o navegador não lê Super CSS. O Super CSS é só como se fosse um molde que você usa
para gerar o teu arquivo CSS. Então aqui eu vou falar que é folha de estilo, né, style sheet. Aqui no nosso href, vamos apontar para a nossa pasta styles, o nosso index.css, é esse que a gente tem que apontar, beleza? E se a gente rodar aqui com o live server, você vai ver que está funcionando lá o que a gente tem lá no nosso arquivo CSS normalmente, ok? Então vamos começar agora a aprender efetivamente a sintaxe, a maneira de você usar o Sass e por que ele é tão interessante. A primeira coisa que você tem com o Sass que é legal são as variáveis. E você vai perceber que a sintaxe do Sass é muito parecida até com o jQuery, a forma de você criar variáveis, com o PHP também. A gente usa o cifrão. Se você já trabalha com outras linguagens de programação, com certeza você entende muito bem o conceito de variáveis, que é como se fosse uma palavra que a gente vai colocar algum conteúdo dentro, como se fosse um pote que a gente coloca alguma coisa dentro. Então, por exemplo, assim, eu posso chamar aqui, ó, de primário, por exemplo, de cor primária. Eu vou colocar 2 pontos e aqui eu posso dizer que primário vai ser blue, que é azul, que é uma cor. Então, eu atribuí a essa variável chamada primary a cor azul. Isso aqui a gente hoje em dia já pode fazer com CSS usando o root, né, o CSS convencional. Mas no SCSS a gente trabalha assim. Então, você faz uma variável usando o cifrão e o nome da palavra que você quer e a propriedade que ela vai ter. Então, por exemplo, aqui eu posso trocar esse blue aqui agora pela variável primário, tá vendo? Dessa forma, se a gente rodar, a gente for lá no nosso projeto, a gente vai ver que não mudou nada, está funcionando tudo normal. Por que que isso aqui é legal? Por que que isso aqui é uma vantagem? Se você for lá no teu index.css, você vai ver que vai aparecer lá, ó, escrito blue só. Mas imagina o seguinte, imagina que eu tivesse aqui, ó, um header, button, e aqui eu tivesse que ele também vai ter o background dele, a cor do fundo, blue, né? E aí eu tivesse outra coisa que seria o nosso contato. E aqui eu faço que o background dele também vai ser blue, dessa forma. Se de repente mais para frente eu quero alterar esse projeto e mudar essa cor, eu ia ter que ir em cada um desses itens, procurar a cor e trocar. Ou então dar um Ctrl F, substituir tudo e tal. Aquela coisa toda, mas ia acabar podendo tirar cores de outros atributos que a gente não queria. Então, dessa forma, quando a gente cria uma variável aqui em cima, a gente pode usar essa variável nos lugares onde a gente vai precisar. Por exemplo, aqui, eu vou usar aqui e aqui, ok? Aí, ó, olha o que vai acontecer. Beleza, ficou tudo azul. Agora, se eu precisasse trocar no meu código essa cor para outra cor, eu simplesmente venho aqui, troco essa cor, salvo e beleza, olha só, já vai estar tudo com aquela cor ali. Então eu tenho uma variável que eu posso usar em vários lugares. O legal é que quando ele gera meu arquivo CSS, ele vai colocar a cor ali. Legal? Então fica bem interessante. Esse é o primeiro conceito, o conceito de variáveis. Outro conceito importante aqui do Sass é o de agrupamento. Quer dizer, você juntar várias coisas para um item principal, vamos dizer assim. Você já vai entender. Por exemplo, aqui a gente tem no CSS convencional a nossa tag header, o seletor header, e a gente tem aqui um seletor mais específico que é header button, certo? Então eu estou dizendo que dentro do header eu quero pegar o button. Quando a gente trabalha com o SCSS, o Super CSS, a gente pode fazer isso dentro da nossa tag principal. Então se o nosso seletor principal é o header, aqui dentro eu poderia colocar assim, ó, button, e aqui abrir o seletor. E aqui dentro dizer que eu vou ter o background. Vamos fazer aqui, ó, uma outra cor, ó. Vou fazer assim, ó, secundário, certo? O secundário vai ser red. E aqui eu coloco aqui secundário. Dessa forma eu posso apagar esse daqui de baixo e eu tenho agrupado tudo que tem dentro do header. Então eu tenho o header button. E aí dá uma olhada lá, ó, funcionou. Nosso botão tá vermelho, fundo verde, né? Tá ficando muito bonito, inclusive, essa nossa página. Meu Deus do céu, né? Beleza? Então, dessa forma, você pode fazer o agrupamento aqui dentro de uma coisa só. Fica mais prático, principalmente para você dar manutenção. Você pode ir colocando aqui, por exemplo, eu poderia colocar o parágrafo, aqui eu poderia colocar o H1, certo? Então,
Se eu fizer isso, ó, por exemplo, vou colocar aqui parágrafo, a cor vai ser black e o nosso H1, a cor vai ser, sei lá, purple. Beleza? Quando eu gerar aqui o meu arquivo, você vai ver que lá no nosso CSS ele já vai fazer separadinho, ó. Header button, header P, header H1, ok? Só que aqui a gente deixou tudo alinhado numa coisa só, tudo alinhado, né? Tudo junto numa coisa só, o que facilita para você poder ter uma sintaxe mais fácil de você ver. No caso do botão especificamente, a gente tem geralmente também que trabalhar com o efeito de o mouse ficar sobre, né? Ou talvez pseudo propriedades como after, before. Então como é que você faz aqui no SCSS? Você vai fazer o e comercial, 2 pontos, e aí você coloca o que você quer. Por exemplo, aqui o over. O que acontece quando o mouse ficar em cima, né? Então quando eu coloco o e comercial, eu estou falando que é uma extensão disso daqui, da última coisa que eu tenho. Então eu posso colocar aqui quando o mouse estiver sobre, o background dele vai ser yellow, por exemplo. Se eu salvar, quando eu for lá no meu projetinho, ó lá, cliquei e aí ficou amarelo o header. Eu errei aqui, tem que ser dentro do nosso button, olha só. Tem que ser aqui dentro, ó. Dentro do alinhamento do button. Se eu coloquei fora, ele vai achar que é do header. Então, dentro aqui das chaves do nosso button, aí sim eu coloco o over. E aí, agora se a gente for lá, agora sim funcionou, beleza? Então, tem que tomar cuidado com essa questão dos chaveamentos aqui. Eu coloquei fora, né? Aqui você também poderia usar o pseudo-elemento after, por exemplo, né? E aqui colocar content, vamos dizer assim, teste, beleza? Se eu salvar, olha lá o que vai acontecer, um botão qualquer, teste, beleza. Então você pode também usar esses atributos aqui, essas propriedades também no SCSS. Uma outra coisa muito legal do Super CSS, que é uma tremenda de uma mão na roda, para mim é um dos principais recursos aqui, é o de importação. Então, a gente tem o nosso header aqui, por exemplo, né? Daí aqui para baixo a gente tem o nosso contato e tal. A gente poderia ter aqui inúmeras coisas numa folha de estilo gigantesca que, conforme mais ela cresce, mais fica bizarro de você dar manutenção. Agora com o SCSS, olha só o que você pode fazer. Você pode criar aqui, ó, um arquivo que você pode fazer assim, underline, vou chamar assim, underline header.scss. Quando eu coloco o underline e o nome, eu estou criando aqui como se fosse um template só para aquela propriedade específica que eu quero. Eu estou como que separando em pedaços menores o meu código CSS. E aí olha o que eu vou fazer. Aqui dentro eu vou pegar esse conteúdo do nosso header aqui, vou recortar e vou colocar lá dentro do nosso header.scss. Coloquei aqui dentro e salvei. Se você olhar lá na nossa página, não aconteceu nada, as propriedades não estão funcionando. Mas agora no nosso index.scss, que é a nossa principal, olha só o que eu posso fazer. @import, e aí eu posso importar aqui o nosso header.css. Então você faz assim, ponto barra, para indicar que é nessa mesma página, pasta que a gente está. Então sempre coloco o ponto barra para apontar que está na mesma pasta. E eu vou querer pegar aqui o header.scss. Você vê que ele não coloca a extensão, porque realmente não precisa. Aqui você pode colocar o ponto e vírgula. Se eu salvar agora, olha só o que vai acontecer. Tcharam, aplicou ali o nosso CSS. Então dessa forma, a gente colocou aqui no nosso código CSS o header, só que ele foi importado. Olha só que legal. Então eu tenho os arquivos separados em grupos que eu posso deixar tudo separadinho para organizar melhor o meu arquivo CSS. Então eu poderia pegar essas minhas variáveis aqui, recortar, Ctrl X, vou criar aqui um novo arquivo chamado variáveis.scss e aqui dentro eu vou colar essas variáveis. Aí lá no meu index.scss eu vou importar ela aqui, ó, @import. E aí eu aponto aqui que eu quero nessa mesma pasta, então ponto barra, e eu quero pegar o variáveis.css, SCSS, meu Deus do céu, a língua enrolou. E aí, beleza, se eu for lá, a gente vai ver que está tudo funcionando numa beleza. Então, esse recurso de importação aqui é fantástico para você separar
o seu CSS em arquivos menores e assim você tem um controle melhor de onde estão cada coisa quando você precisar. Show de bola, né, pessoal? Agora a gente vai ver um outro recurso muito interessante que são as mixin, que é como se fosse uma função, como a gente tem no caso do JavaScript, todas as linguagens de programação, como se fosse uma função pronta que você pode estar usando aqui. Olha só que legal. Vamos imaginar, a gente tem aqui, por exemplo, o display flex, aí eu posso dizer que o justify content vai ser center e o align items vai ser center também, aqui no nosso header.scss. Se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que vai estar a coisa mais linda do mundo esse nosso projeto, dessa forma como está aqui. Imagina que vários e vários dos nossos seletores do CSS vão precisar talvez ter o display flex com o justify content center e o align item center, por exemplo. Então olha o que a gente pode fazer. A gente pode recortar isso daqui e a gente pode colocar aqui, ó, o chamado mixin. Então você faz o arroba mixin, que é exatamente como se fosse uma função, e aqui a gente pode dar o nome que a gente quiser. Por exemplo, a gente pode chamar aqui de flex center. Inclusive, ele aceita parâmetros, tá, pessoal, que você pode colocar aqui dentro exatamente como uma função no caso do JavaScript. E aqui dentro a gente pode colocar essas propriedades, por exemplo, o display flex, o justify content center e o align items como sendo center, beleza? Aqui no nosso header, agora olha só o que a gente faz. Você faz o arroba include e aí você diz o que você quer incluir. Eu quero incluir o nosso flex center. Olha só que simples. Fazendo isso, a gente já vai ver que ele vai funcionar aqui. Beleza, ó. Se eu colocar inclusive aqui, ó, vou colocar uma altura de 100 VH. VH aqui só para a gente ver a mudança. Olha lá. Show de bola, pessoal. Ficou bem legal isso aqui. Deixa eu trocar essas cores que estão bem bizarras aqui nas nossas variáveis, né? Deixa eu colocar uma cor aqui menos agressiva para os olhos. Vou colocar um azul clarinho aqui, né? Acho que vamos colocar um cinza claro ainda para ficar mais tranquilo da gente dar uma olhada. Beleza. Então, olha só que legal, pessoal. A gente colocou aqui, então, a gente fez como se fosse uma função. E aqui a gente colocou o arroba include para dizer que a gente quer rodar aquela função naquela parte ali. Tanto que se a gente for lá no nosso arquivo CSS, a gente vai ver que ele vai ter colocado aqui ó, o display, a altura e tal. Agora, olha só o que é interessante. Quando você trabalha com essas funções, com mixin, você pode passar parâmetros dentro da função. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ir lá, vamos fazer a nossa, mais um SCSS, vou fazer aqui, ó, contato.scss, que vai ser a nossa div lá de contato, então vou fazer a classe contato aqui. E aqui eu também vou fazer o arroba include, e aqui eu vou incluir o nosso... Não, peraí, isso aqui vai dar problema, não vou fazer assim não. Peraí, deixa eu fechar, deixa eu deletar isso aqui, esquece isso aqui que eu estava fazendo. Vamos lá no nosso index.scss, que aqui já tem a nossa classe de contato, né? E aqui a gente vai usar também o arroba include, porque a gente está importando aqui o header, e está lá no header o nosso mixin. E aqui a gente vai fazer o nosso flex center, beleza? Então os dois agora estão usando aquele mesmo mixin, esse daqui, né? Se a gente for olhar lá, então ó, tá os dois com as mesmas propriedades, ok? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar aqui, por exemplo, nesse nosso mixin aqui do flex center, que a gente pode fazer assim, ó, o flex direction dele vai ser, pode ser coluna ou pode ser linha, né? Column ou row. Eu posso passar aqui uma propriedade direto pela função do nosso mixin, dizendo assim, por exemplo, row. E aqui eu posso fazer assim, ó, qual que é uma variável tipo direction. E aqui eu posso pedir para ele mostrar aqui qual que é a direção, direction. O que aconteceu? Eu estou passando um parâmetro aqui que vai pegar dentro dessa função, ela vai receber e colocar aqui. Por exemplo, nesse caso, o flex direction é row. Agora, lá na minha index, que eu também tenho include flex center, eu poderia colocar aqui que vai ser column. Beleza?
Então, se a gente for rodar lá, olha só que interessante. Esse aqui ficou em linha e esse aqui ficou em coluna. Ou vamos supor assim, vamos colocar aqui mais uma outra coisa. Vamos colocar aqui que o background vai ser aqui. A gente vai fazer uma nova variável. Vai ser BG, que é de background. E aqui ele vai receber BG. E aqui a gente pode passar assim, ó. Essa aqui vai ser blue, segundo parâmetro. E aqui a gente pode colocar que vai ser yellow. E se a gente der uma olhada lá, não deu certo. Deixa eu ver o que a gente fez de errado. Ah, tá, porque a gente tem aqui já a propriedade background colocada embaixo. E repara o seguinte, o CSS ele lê de cima para baixo. Então, se eu estou pegando aqui o do meu Flex Center em cima e eu coloquei o background embaixo, ele vai sempre pegar o de baixo. Então, deixa eu deletar esse aqui, salvar. E aqui também, ó, vou deletar aqui e salvar. Também isso é importante você saber da hierarquia de leitura. Ele sempre lê de cima para baixo, certo? Então, dá uma olhadinha lá, ó. Esse ficou azul, esse ficou amarelo. Beleza, show de bola. Então, com o include aqui, a gente pode pegar aqui como se fosse a nossa funçãozinha aqui, que é o nosso mixing. Ainda uma coisa muito legal que a gente pode ter também é o extend. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho todas essas propriedades aqui do nosso header já criadas, já prontas. E que aqui no nosso contato, eu quero usar exatamente as mesmas propriedades que a gente tem ali no nosso header. Eu quero fazer idêntico. Eu preciso copiar aquilo ali. Se fosse no CSS convencional, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que pegar, copiar todas essas propriedades, dar um Ctrl+C, ir lá no nosso contato e dar um Ctrl+V. Aqui no SCSS é bem fácil. O que você vai fazer? Ó, você vai fazer um @extend. Então você vai dizer o que você quer estender. E aí você vai dizer que você quer estender header. Então, olha só que legal. Eu agora estou estendendo o meu header. Então, como eu já importei ele aqui, eu estou dizendo que eu quero só estender. Eu quero pegar as mesmas propriedades que eu já tenho nele lá. E aí, você vai ver que ele vai ter exatamente os mesmos atributos que eu tenho aqui no caso do nosso header. Olha só que interessante. Até um detalhe bem curioso, né? Ele fez o seguinte, ó, ele criou aqui separado contato usando aqui as coisas que a gente tem ali dentro do nosso include, do nosso Flex Center, e ele estendeu também o header. Então, se a gente vir aqui em cima, ó, olha só que interessante, ele botou os dois juntos com essas propriedades e depois ele colocou embaixo com as propriedades do nosso mixing. Então, você tem que tomar cuidado também na ordem que você faz as coisas, beleza? Basicamente, é tudo isso que a gente precisa para conseguir trabalhar com SCSS ou com SAS. Então, você tem aí as variáveis, que você usa o cifrão, e aí coloca o nome da variável e o conteúdo que você quer aqui, que pode estar utilizando. Você tem como agrupar várias coisas dentro de uma só. Então, por exemplo, aqui a gente tem o seletor header. Tudo que for dentro do header, por exemplo, um button, um parágrafo, um H1, você pode aninhar dentro dele mesmo, né? Inclusive, a gente aprendeu aqui para fazer o over, o after, o before, você também faz. Você usa o e comercial, 2 pontos, e aí o que você quer de propriedade, só que sempre dentro da chave daquilo que você quer que tenha aquele efeito, nesse caso aqui do nosso button. A gente viu para criar arquivos separados, usando o underline e o nome que você quiser fazer, e depois você pode importar isso usando o @import para você ter tudo separadinho e juntar tudo num arquivo só. A gente também aprendeu aqui a utilizar os mixins, que na verdade é como se fosse uma função muito parecida com o JavaScript, onde você tem um nome, você passa as propriedades e você inclusive pode passar aqui dentro valores para ele receber, que é muito legal. E por último, nós vimos aqui o extend, que é para você poder pegar todas as propriedades de um seletor específico que você quiser e colocar ali dentro. O extend lembra muito quando a gente trabalha com classes e linguagem de programação, onde a gente usa o extend para fazer como se fosse um filho, né, de uma outra classe. Então aqui também é basicamente a mesma coisa, como se aqui, por exemplo, a nossa classe contato fosse um filho do nosso header lá, que a gente tem todas as propriedades. Espero que você tenha gostado dessa aula, forte abraço e até a próxima. Valeu!